Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é o Roberto Gazola, professor de CorelDRAW. E agora nós vamos continuar na nossa segunda aula sobre a criação dessa capa para o Facebook, que é feito de maneira muito simples, muito simples. Então, deixa eu apagar aqui essa arte aqui que eu fiz, que eu coloquei lá na miniatura do YouTube. E para mim também eliminar essa arte aqui e começar do ponto em que eu parei o ensinamento para vocês, certo? Então eu fiz até antes da estrela. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos criar essas estrelas. Vou apagar essa. Aqui eu acabei apagando esse tracejado. Vou selecionar ele aqui em cima e vou trazer para cá. Pronto. Então, agora que a gente já fez essa etapa aqui da nossa capa para um tema natalino, nós vamos colocar alguns elementos incrementando essa ideia de Feliz Natal, dando a impressão daquela noite de Natal toda estrelada, e para complementar esse layout. Então, para isso, eu vou colocar algumas estrelas aqui no fundo, nessas partes vazias da arte, para complementar a arte inteira, certo? Só para preencher esses espaços e também para dar um detalhe a mais. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na minha caixa de ferramentas, aqui do lado esquerdo, e eu vou vir nessa ferramenta aqui, ó, ferramenta polígono, e vou clicar nessa setinha para baixo da ferramenta polígono. Clicando nessa setinha aqui, vai abrir um outro submenu de ferramentas da caixa de ferramenta relacionado a esse desenho de polígono. São desenhos parecidos com o polígono, que tem a característica igual ao polígono. Entre eles eu tenho a estrela, o segundo desenho. Então eu vou clicar na estrela, porque eu vou desenhar uma estrela. Só que essa estrela aqui, se eu apenas clicar nela e clicar aqui numa área de trabalho, segurar o botão do mouse e arrastar, ela vai me desenhar uma estrela de 5 pontas. Só que eu quero fazer diferente. Eu quero, depois que clicar na estrela, eu já quero vir aqui na barra de propriedades e configurar as pontas da minha estrela. Eu quero colocar mais pontas. Ela está com 5 pontas aqui, né? Aqui tem a informação dos pontos da estrela, pontos ou lados da estrela. Eu vou colocar pelo menos 20 pontas, para que ela dê a impressão de brilho, certo? E além de eu colocar 20 pontas, eu vou colocar aqui na diferenciação, eu vou colocar quase que 100%. Colocando quase que 100%, o raio da estrela vai ser bem pequeno e o braço das pontas vai ser bem fininho, vai dar aquela impressão de brilho. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 95%. 95%. Aí depois que eu fizer essa configuração de acrescentar 20 lados na estrela e 95% de diferenciação do raio, eu posso desenhar a minha estrela. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na área de trabalho com a ferramenta estrela selecionada, né? Aí eu vou clicar num ponto inicial aqui da minha área de trabalho, vou segurar o botão do mouse e com o botão seguro eu vou arrastar na diagonal para baixo, aqui no meu caso, vou arrastar na diagonal para baixo para determinar o tamanho da minha estrela. Só que eu vou apertar a tecla Ctrl e segurar a tecla Ctrl para que a estrela saia perfeita. Saia na mesma medida na horizontal e na vertical. Quando eu chegar no tamanho que eu quero, eu solto a tecla do mouse e depois eu solto o Ctrl para que ela se formalize no tamanho exato. Feito isso, eu volto na ferramenta Seleção. Aí eu vou colocar uma cor na minha estrela. Então eu vou lá na minha paleta de cores. Eu já vou voltar lá para a paleta RGB, paleta de cores. Por que eu estou colocando RGB? Porque essa arte aqui é para a internet. Então o padrão de cores da internet é RGB, porque ela tem a visualização de suas artes no monitor eletrônico. Então todo tipo de arte feito para eletrônico tem o padrão RGB. Qualquer tipo de arte que vá ser impressa, aí já é o padrão CMYK. Então eu coloquei aqui RGB, vou colocar a cor amarela na minha estrela.
e vou vir aqui no X e vou clicar com o botão direito para tirar o contorno desse meu desenho. Agora, se eu clicar no meu desenho, que está aqui, e arrastar para dentro da tela, vocês vão ver que eu já tenho o desenho de uma estrela aqui nesse ponto da minha tela. Eu vou posicionar ele na onde eu quero aqui e vou fazer cópias dele. Então, já vou deixar essa estrela aqui. Eu vou aproveitar e vou clicar em cima dela, segurar com o botão do mouse e arrastar para uma outra posição onde eu vou querer uma cópia, mas mantendo o botão pressionado. Então eu vou arrastar. Quando chegar na localização que eu queira deixar essa estrela, eu aperto uma vez com o botão direito do mouse. Com isso eu vou fazer uma cópia. Aí depois que eu apertei com o botão direito do mouse uma vez, eu solto o esquerdo e ela vai adquirir uma cópia aqui desse lado. Agora eu vou fazer uma cópia aqui para baixo. Vou clicar, segurar, arrastar e apertar com o botão direito. Mesma coisa. Só que essa aqui eu vou diminuir o tamanho. Então eu vou pegar uma dessas alças aqui de seleção do meu desenho. Vou vir aqui numa das pontas, porque eu quero diminuir em proporção, né? Uma dessas 4 pontas aqui dos cantos e vou arrastar na diagonal para dentro da estrela. Quando eu chegar no tamanho que eu quero, eu solto o botão do mouse e movimento a estrela para onde eu quiser. Para movimentar é só clicar em cima dela e arrastar. Eu vou querer uma aqui, vou fazer uma cópia aqui, né? Botão direito, clicar, arrastar e apertar com o botão direito. E depois disso eu faço várias cópias. Eu posso deixar uma estrela grande, 1, 2 ou 3 estrelas grandes e fazer várias cópias de estrelas pequenas que podem ter vários tamanhos. Pode ser bem pequenininha, pode ser maiorzinha e por aí vai. Então eu faço as minhas cópias todas no mesmo procedimento. É só clicar, segurar com o botão do mouse, arrastar. Quando chegar no local que eu quero fazer a cópia, eu dou um clique com o botão direito e aí eu solto o botão direito e o botão do mouse. Vai fazer uma cópia. Essa aqui, por exemplo, eu vou colocar na cor branca. E vou fazer uma cópia aqui para dentro do F, aqui, ó, na cor branca também. E vou fazer uma cópia para dentro do M, aqui, ó, na cor branca. E agora eu vou clicar em algumas estrelas, vou clicar nessa aqui, vou apertar a tecla Shift, vou clicar nessa aqui com Shift segurado para selecionar todas que eu clicar. Vou clicar nessa aqui e vou clicar nessa aqui. E vou clicar nessa aqui. Agora que eu cliquei em todas elas com Shift selecionado, eu selecionei todas juntas e eu vou clicar na cor branca para colocar uma coloração branca nessas estrelas, certo? Com isso eu terminei essa parte do fundo aqui do meu layout. Agora eu quero criar aquela minha árvorezinha de Natal, né, para me colocar no perfil. Então como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte: o tamanho do meu perfil é 180 pixels por 180 pixels. Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar um quadrado aqui, ó. Então estou na ferramenta seleção. Eu venho com o ponteiro do mouse na ferramenta retângulo, clico nela, depois eu venho numa área aqui de trabalho, clico no ponto inicial, seguro o botão do mouse e arrasto. Seguro o botão do mouse e arrasto para definir o tamanho do meu quadrado. Aí eu solto. Nesse caso eu não vou importar muito com o tamanho, porque eu vou voltar na ferramenta seleção e aqui na caixa de propriedades do quadrado que está selecionado, eu vou vir aqui no tamanho do objeto e vou mudar a largura e a altura desse quadrado, porque eu sei que a largura é 180 e a altura é 180 pixels. No caso, largura e altura do perfil. Aí com isso eu já vou deixar o meu perfil aqui posicionado na posição dele aqui, só para me saber que ele vai ficar aqui. Eu vou colocar a cor vermelha e vou deixar a borda por enquanto, porque nesse caso aqui eu quero só ter a impressão de que ele vai estar aqui na posição correta dele, né? Então eu fiz o meu perfil. Eu não vou explicar para vocês agora, na verdade eu vou explicar rapidinho. Isso aqui é uma coisa mais avançada, mas a posição desse perfil, ela tem 180 pixels abaixo do início da página. Então a minha página começa aqui, ó. A minha página começa nessa posição aqui, ó.
Então eu vou fazer uma cópia desse meu objeto que eu acabei de criar e vou colocar ele lá no início da página. Ó, lá no início. Quando eu ver que ele está no início, eu sei que daqui do início até o final tem 180 pixels, que é o tamanho do quadrado. Então eu vou pegar o de baixo e arrastar para cima para encontrar com ele. Isso quer dizer que esse ponto aqui é o ponto inicial da minha caixa de perfil lá na capa do Facebook. Então agora eu apago de cima, eu já sei que esse é o ponto inicial. Por exemplo, aqui o Feliz Natal, eu tenho que diminuir e mudar a disposição dele para que ele não seja cortado pelo perfil, certo? A não ser que eu queira colocar esse Feliz Natal aqui, ó, esse Feliz Natal, um pedaço dele aqui no perfil, para que ele seja inserido aqui, um pedaçozinho aqui no perfil. Só que isso aí eu vou fazer mais para frente, dá para fazer também. Ele entrar no perfil e fazer parte do perfil. Mas que é só para a gente ter uma noção, para vocês fazerem uma capa caprichada. Então, essa do fundo aqui já está pronta, já está definida. Mas eu quero dar uma dica extra para vocês aqui sobre como que vocês podem criar uma árvore de Natal facilmente. Seja para inserir aqui no perfil, ou seja para inserir na própria arte de fundo aqui, ó, né? Nesse caso aqui eu poderia diminuir o nome, viu? Só para explicar, eu posso diminuir o nome, posso colocar ele para cá, ó. Vocês vão trabalhar a disposição do Feliz Natal num lugar que encaixe melhor, tá? Posso colocar ele aqui, posso colocar aqui desse lado aqui, ó, algumas bolinhas de presente, posso colocar as arvorezinhas aqui, tá? Então a gente pode melhorar essa disposição. Então vamos lá fazer a nossa árvore. Como é que eu vou fazer essa árvore? Primeira coisa que eu faço é vir aqui na ferramenta retângulo, clico na ferramenta retângulo, aí eu vou clicar e desenhar um retângulo aqui na minha área de trabalho, sem preocupar muito com o tamanho. O importante é que ele seja um pouquinho maior do que na largura do que na altura. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó, vocês vão fazer o seu retângulo. Depois que eu fizer o retângulo, eu volto na ferramenta seleção, clico com o botão direito sobre o meu retângulo e aí, clicando com o botão direito, vai aparecer o menu pop-up. Aí eu venho aqui e converto em curva o meu retângulo. Depois que eu converti em curva, eu posso vir aqui na ferramenta forma e aí eu vou clicar aqui no meio dessa linha aqui da parte superior do meu retângulo. Eu clico no meio duas vezes para criar um ponto de desenho nessa parte do meu retângulo. Depois que eu criei esse ponto de desenho, eu venho aqui no ponto da ponta e clico duas vezes sobre ele. Aí ele vai ser excluído. E no outro ponto da outra ponta dessa mesma linha que eu estava trabalhando, tem que ser os pontos da linha, eu venho e apago esse aqui, conforme está na minha tela. Vocês vão fazer igual. Depois que eu fiz isso, eu volto na ferramenta seleção e aí com o meu objeto selecionado, eu clico em cima dele, seguro o botão do mouse e arrasto para baixo com o Ctrl selecionado, arrasto para baixo. Quando chegar na posição em que eu queira finalizar o ponto da minha cópia, eu aperto com o botão direito. Pronto, apertei com o botão direito. Agora eu solto o botão do mouse e a tecla Ctrl. E eu faço mais uma cópia abaixo, e solto os dois botões. Agora eu já vou na cópia do meio e clico sobre ela e vou aumentar ela na diagonal para todos os lados. Então, quando eu cliquei sobre ela, vão aparecer as alças de seleção. Eu venho numa dessas alças de seleção, o ponteiro vai transformar naquela setinha de duas pontas. Nós vamos clicar sobre essa setinha, apertar a tecla Shift e arrastar para fora do desenho, para ele aumentar para todos os lados e para fora. Ele está aumentando porque a gente está arrastando para fora, e está aumentando para todos os lados porque a tecla Shift está apertada. Quando eu determinar o tamanho, eu solto a tecla Shift. Perdão, eu solto o botão do mouse e depois eu solto a tecla Shift. O de baixo aqui é a mesma coisa, eu vou descer um pouquinho mais ele e vou aumentar até que ele fique maior do que o anterior. Tem que ter uma hierarquia aqui de tamanho. O de baixo é o maior, o do meio é menor um pouco e o de cima é menor. Quando eu fizer
esses procedimentos que eu acabei de explicar para vocês, então aí vocês vão selecionar os 3 triângulos que vocês acabaram de fazer. Vão selecionar o primeiro, vão apertar a tecla Shift, selecionar o do meio e com a tecla Shift ainda pressionada, selecionar o de cima. E com os 3 selecionados, vocês vão vir aqui na barra de propriedades, certo? E aí vocês vêm aqui nessa função aqui, ó, de soldar. Com isso, esses 3 desenhos vão se transformar em um desenho só, desenhado, certo? E aí a gente tem o desenho da nossa árvore. Foi difícil demais, não foi? Então a gente tem o desenho da nossa árvore pronto. E aí nós vamos clicar numa dessas alças de seleção que tem em volta da árvorezinha. Nós vamos clicar e arrastar para dentro, dessa vez para diminuir. E aí eu já vou, quando chegar num tamanho que eu já percebo que vai encaixar dentro do meu desenho, aí eu solto o botão do mouse e arrasto para dentro. Só lembrando que eu não preocupei em fazer a minha árvore alinhada, viu? Aqui está menor, esse pedaço aqui está maior. Eu não alinhei, eu não quis, mas isso aí é opcional. Tem gente que faz árvore assim mesmo. Tem gente que faz uma árvore maior de um lado, menor de outro, e aí por aí vai, tá? Mas isso aí é porque eu não preocupei. Não tem problema não. E isso aí não tem muita necessidade. Então eu vou diminuir e vou arrastar minha árvore lá para dentro do meu quadrado aqui, ó, na posição que eu quero. Arrastei, eu já vou colocar uma cor nela, vou colocar um verde e vou clicar no verde, depois vou clicar no X aqui da paleta com o botão direito para tirar o preenchimento. Eu vou selecionar a minha árvore primeiro, depois eu vou apertar Shift e selecionar o fundo. Vocês façam isso, clica na árvore, aperta a tecla Shift e clica nesse quadradinho do perfil. Depois que vocês fizerem isso, vocês apertam a tecla C e E para a árvore ficar no centro exato desse desenho, certo? Então a árvore está pronta. O que eu fiz aqui agora, depois só para finalizar, foi desenhar vários círculos. Por exemplo, eu venho aqui na ferramenta elipse, depois de ter colocado a árvore. Aí eu clico num ponto da área de trabalho, seguro o botão do mouse e arrasto na diagonal para determinar o tamanho do meu círculo, com a tecla Ctrl selecionada, né? Para que o círculo saia exato. Depois que eu determinei o tamanho do meu círculo, vocês vão soltar o botão do mouse e depois a tecla Ctrl, tá certo? Aí volta para a ferramenta seleção. Aí vocês vão pegar esse desenho que vocês acabaram de fazer, clicar em cima dele, segurar o botão do mouse e arrastar aqui para dentro para vocês visualizarem melhor o desenho. E com ele ainda selecionado, aqui tem as alças de seleção. Vocês vêm aqui na paleta de cores e escolhem uma cor para ele. Uma cor de preenchimento e clica no X com o botão direito para tirar o contorno. Aí feito isso, vocês vão pegar esse desenho, melhorar o tamanho, né? Para ficar um tamanho que agrade melhor a visualização de vocês. Pode ser maior ou menor, depende da ideia de arte de vocês. Depois que trabalhou o tamanho, vocês vão pegar, segurar esse desenho e arrastar para um ponto aqui da tela onde vocês queiram inserir o desenho. Vocês podem também vir aqui nessa ferramenta aqui, Zoom, clicar na ferramenta Zoom aqui da caixa de ferramentas. Com a ferramenta Zoom ativa, vocês vão clicar, segurar e arrastar em volta desse meu desenho de perfil. Quando essa linha pontilhada estiver envolvendo a área de perfil inteira, eu solto o botão do mouse. Vai ampliar a visualização só desse ponto que eu selecionei com a ferramenta Zoom. Aí eu volto na ferramenta seleção e agora eu começo a duplicar esse círculo para aumentar a composição da minha árvore. Então eu vou clicar em cima desse círculo atual, seguro o botão do mouse e arrasto com o botão seguro para uma outra ponta onde eu queira criar uma cópia dessa bolinha. Quando eu chegar na posição, eu clico uma vez com o botão direito. Aí eu solto o botão do mouse. Fiz uma cópia. Eu vou lá, clico de novo, seguro com o botão do mouse e arrasto para um outro local. Aí eu aperto, quando eu chegar no ponto, eu aperto com o botão direito e solto. E depois eu solto o esquerdo. Fez mais uma cópia. E aí eu faço. E esse mesmo procedimento
nós vamos clicar nessa bolinha, segurar e arrastar o botão do mouse e apertar com o botão direito para fazer uma outra cópia aqui e o botão direito para fazer outra cópia aqui. E aí nós vamos fazendo as cópias todas aqui da nossa árvore de Natal, das nossas bolinhas das árvores de Natal. Quando nós definirmos todas as cópias, nós vamos depois alterar, se for necessário, as cores de algumas bolinhas. Posso clicar nessa bolinha aqui, escolher a cor amarela, nessa aqui também, amarelo, nessa aqui, vermelho, nessa aqui posso colocar um azul, aqui posso colocar um azul mais escuro, e aí eu vou alterando a minha coloração e deixo a minha árvore, a minha capa do Facebook desse jeito aqui, ó. Prontíssimo, tá vendo? Depois que eu fizer isso, eu posso pegar aqui, ó, eu vou selecionar todas as bolinhas, eu vou clicar na primeira, apertar a tecla Shift, clicar na segunda, na terceira, vou selecionar todas as bolinhas. Depois que eu selecionar todas as bolinhas e a árvore e o fundo, eu clico com o botão direito aqui no perfil e vou lá na opção agrupar. Aí eu clico nesse conjunto que está agrupado e coloco para fora da página. Agora eu vou voltar na ferramenta Zoom e clicar com o botão direito aqui em algum lugar da tela para voltar para a visualização normal da nossa página. Aí eu volto agora na ferramenta Seleção. Eu vou clicar e arrastar em volta aqui da minha página. Eu clico num ponto inicial aqui e arrasto e delimito uma linha pontilhada em volta da minha página, que já está com a arte pronta. Aí feito isso, eu vou no menu Arquivo e venho nessa opção Exportar. Depois que eu cheguei nessa opção Exportar, vai abrir a caixa de diálogo aqui, Exportar. Eu abro essa caixa de diálogo, localizo a pasta em que eu queira salvar a minha capa de Facebook. Depois que eu localizar a pasta, eu escolho qualquer pasta que eu queira salvar. Eu vou certificar de que essa opção aqui está ativa, ó, somente selecionados. Eu tenho que ativar essa opção para mim salvar na extensão de internet só o que está selecionado aqui na tela. Eu quero salvar só a minha capa e depois eu vou salvar só o espaço do perfil. Aí eu coloquei somente selecionados e aqui no tipo de extensão eu tenho que escolher o tipo PNG. Eu vou clicar aqui no nome atual, clico e localizo na minha lista aqui de extensão. Posso usar aqui a barra de rolagem. Eu localizo a extensão PNG. Eu clico em PNG. Lembrando que se tivesse foto na arte, aí o melhor seria JPEG. Como não tem foto, é só imagem, só desenho, aí o PNG é o mais indicado. Feito isso, eu clico em exportar. Cliquei em exportar, vai abrir uma outra caixa de diálogo. Nessa caixa aqui, vocês só precisam confirmar de que está em RGB, as configurações de cor RGB. E aí vocês clicam aqui em transformação, nessas duas setinhas para baixo, e certifiquem-se de que o tamanho está 852 por 316. O CorelDRAW aumenta 1 pixel como margem de segurança para a internet. E como é para o Facebook, vocês podem colocar 300 dpi. Se fosse para um blog ou qualquer outro tipo de destino web, vocês poderiam até tentar 150, poderiam colocar 96 dpi, mas o Facebook ele reduz a qualidade da imagem. Então ele vai pegar esses 300 e vai reduzir. Se fosse 100 ele iria reduzir também, tá certo? Mas isso aqui é uma aula que tem dentro do curso, melhor explicada, então não vou entrar nessa parte aqui para vocês entenderem que na verdade o certo é 100, mas aí vocês podem colocar 300, clique em OK, aí vocês vão clicar em OK, né? E aí vocês vão ter salvo essa capa do Facebook. Aí é só ir lá no Facebook e acrescentar essa capa aqui para todo mundo ver. Para fazer a mesma coisa aqui com o perfil, nós temos que clicar em cima dessa arte do perfil que está agrupada e segurar e arrastar para dentro da página. Quando eu arrastei aqui para dentro da página, ele tem que estar pelo menos uma parte dentro da página, senão ele não exporta. Tudo que é exportado aqui no CorelDRAW só é exportado o que está dentro da página. Como esse desenho está agrupado,
Então precisa só que um pedaço dele esteja dentro da página, só um pedaço. Se não tivesse agrupado e a gente mandasse exportar, o que estivesse fora da página não iria salvar. Então, feito isso, depois que eu colocar dentro da página, eu faço o mesmo procedimento: o arquivo, exportar, digito um nome para ele em um local somente selecionados, PNG, se tiver foto JPEG, exportar, RGB 300 dpi. Aí é só clicar em OK que ele vai lá para o Facebook normal, tá certo? Tem gente que faz o contrário: em vez da pessoa colocar 300 dpi, a pessoa aumenta o tamanho. Isso no caso do Facebook. Ela aumenta, por exemplo, para 400 e mantém aqui a configuração de 100 dpi. Tem gente que faz isso, tá? Mas aí no curso vocês vão entender qual que é a maneira correta no caso do Facebook. Então, depois que fez isso, é só clicar em OK. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aí uma aula muito fácil de se fazer uma capa do Facebook. Eu estou fazendo muita arte aqui para Facebook. Então tá abrindo uma capa de Facebook, tá vendo? Eu tenho essa capa aqui e eu estou fazendo muitas, e nessa época muita gente faz muitas capas de Facebook. Então, com essa arte aqui você já consegue fazer a primeira arte muito bem feita, caprichada, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom. Vou subir essa aqui. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só chamar. Comentem aí nesse vídeo, compartilhem para o pessoal, para todo mundo fazer. Fiquem com Deus e tchau, tchau.